hoje é: rogai por obreiros. Rogai por obreiros. Eu sei que nós acabamos de ler, mas eu vou ler mais uma vez Lucas 10, 1 a 2. E depois disto designou o Senhor ainda, note bem a palavra, ainda, outros, marque bem a palavra outros, 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Aqui o Senhor está dando ordens, chamando as pessoas, convocando-os, enviando-os à sua colheita. E ele diz algo muito triste aqui no versículo 2, ele fala: os obreiros são poucos. E é uma reflexão muito triste, porque ele está falando sobre a obra de Deus, os negócios do Pai, que na realidade é a coisa mais importante, é o negócio mais importante na face da terra. Eu sei que temos aqui representado, nossa igreja, uma série de ocupações de trabalho. Nós temos pessoas militares, pessoas na área de venda, na área médica, pessoas em toda a espécie, construção, serviços, enfim. Mas mais importante de todos, mais importante que o trabalho de um médico, de um engenheiro, o trabalho de um advogado, o trabalho de um piloto, o trabalho de um gerente, de um diretor, o trabalho mais importante de qualquer trabalho no universo, mais importante que o trabalho do presidente, seja lá qual for a nação, do Brasil, dos Estados Unidos. O trabalho mais importante na face da terra é a obra de Deus, é a ceifa, é a seara, é a colheita. Porque é o único trabalho que tem repercussão eterna. Você pode estar muito doente para um médico. É raro isso acontecer, é raro. Mas vamos supor que o médico te cure. Você vai ficar doente de novo e mesmo que não fique, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Você está com dor de dente, vai no dentista. Você senta lá, ele te fura todinho, te tortura, você sofre, você chora, ele te cobra pelo prazer. Mas você vai eventualmente morrer e o dente vai para debaixo do chão do mesmo jeito. Você pode ser um arquiteto, engenheiro que edifica pontes, edifícios, casas que vão ser queimadas e derrubadas no final do mundo, se durar até lá. Mas o único trabalho que toca na eternidade, que reflete na eternidade, que alcança a eternidade, é a seara, é a colheita, é a obra de Deus. Não tem outra coisa que chega perto. E é muito triste quando a gente ouve Jesus falar: os obreiros são poucos. Tão importante o trabalho, mas os obreiros são poucos. Se você é salvo hoje, você está vivo, seu coração bate, você respira. Deus não deixou você aqui na terra, ou a mim aqui na terra, simplesmente para a gente aguardar o soar da trombeta, ou a chegada do carro fúnebre. Nós não estamos aqui simplesmente aguardando o fim e, nesse meio tempo, ficar balançando os dedos, admirando a paisagem. Não. Nós temos uma obra. O dia que Deus não tem uma obra para você, coloca o seu nome aí, para você, individualmente. O dia que Deus não tiver mais trabalho e obra para você, é o dia que Deus vai levar você para casa, para o céu. Isso não é um castigo. Ir para o céu não é um castigo, gente. Para o céu é uma bênção. Então não fala que é para o céu, mas ninguém está com pressa, eu sei. Mas se você e eu estamos aqui, Deus tem uma tarefa, tem uma obra para a gente fazer. Essa obra não é ficar esperando com os braços cruzados. Os obreiros são poucos, Jesus falou. Repetidas vezes, não só nesse texto, mas em outros textos da palavra de Deus, no Novo Testamento, Jesus repete: orar por obreiros. Por que será que ele repete tanto esse orar por obreiros, constantemente orar por obreiros? Muito bem, olha comigo no versículo 1 de Lucas 10 que nós lemos. Um dos motivos que eu creio que Jesus repetidamente nos instigou a orar por obreiros é que sempre haverá uma necessidade. Sempre haverá a necessidade de mais obreiros. Sempre haverá. Versículo 1. E depois disto,
Lembra que eu falei para você marcar essas palavras? E depois disto, então nós vamos ver daqui a pouquinho o que isto é esse. Depois do quê? Depois disto, vamos ver o que isto é. Mas depois disso, depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Então veja bem, esses 70 não foram os primeiros que foram enviados. Esses foram outros 70. Isso aqui não foi a primeira vez que Jesus havia enviado pessoas, era pelo menos a segunda vez. E mandou-os adiante a sua face, de 2 em 2, etc. e tal. Entendemos o seguinte, a essa altura do ministério de Cristo, ele já havia chamado e escolhido o que a Bíblia chama de os 12, que se tornaram os 12 apóstolos. Tá? Esses 12 eram homens que Jesus havia escolhido pessoalmente para viver com ele. Eles aprenderam com ele pessoalmente, ministraram com ele, viajavam com ele, moravam com ele, manhã, tarde e noite com ele. Então esses 12, digamos assim, era a tropa de elite. Esses 12 eram especialistas, e todos os discípulos, e haviam vários, não só esses 12, havia muitos, mas de todos eles, esses eram os mais treinados, os mais experimentados. Essa aqui é a tropa de choque, assim por dizer. E na realidade, esses 12 que nós lemos aqui, esses 60, não foram os primeiros que foram enviados. Jesus havia enviado já a equipe especialista. Dê uma olhadinha em Lucas capítulo 9, e versículo 1. Você vai ler ali que Jesus havia enviado os seus 12 discípulos juntos, e lhe deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças e para pregar o reino de Deus. Está lá no Lucas 9, não vamos ler por questão de tempo. Então você veja bem que Jesus já havia mandado 12, mas esses 12 não eram suficientes. Os obreiros eram poucos, por isso que ele fala, depois dessas coisas. Jesus havia mandado os mais treinados, os mais experimentados, os mais especializados, mas esses 12 não deram a conta. Ou seja, a obra de Deus, a colheita de Deus não é um trabalho para uma pequena equipe, para meia dúzia de especialistas. Alcançar o mundo, alcançar a colheita, ceifar a colheita, não é para uma meia dúzia de pessoas na igreja fazer. É para todo mundo fazer. Lembrando disso, Jesus aqui, esses 12 e os 60, o que Jesus está fazendo ali, ele tem uma igreja. Só que a igreja dele é diferente. A igreja dele não é uma igreja que tem uma sede. Era uma igreja itinerante, uma igreja que viajava, uma igreja que se movia de canto para outro. Nada na Bíblia fala que uma igreja tem que ter uma sede, um prédio, uma placa na frente, CNPJ, nome fantasia, registro em cartório. Tudo isso a gente tem, mas não tem nada, isso não é contrário à Bíblia, mas a Bíblia não especifica nada disso. Uma igreja é uma assembleia de pessoas que foram convocadas para sair, chamados para fora, para se juntar. E onde estiver junto esse corpo, essas pessoas, ali é a igreja. Então Cristo começou o seu ministério chamando os seus discípulos, chamando pessoas. E ele tinha efetivamente uma igreja. E ele mandou uma equipe de 12 pessoas alcançar a colheita. Não era o bastante. Por isso que nós lemos no capítulo 10 de Lucas, que ele fala, e depois disso, ele enviou outros 70. Por quê? Porque os primeiros 12 não deram conta do recado. Eu sei que aqui na igreja, ontem não houve, porque o clima não estava cooperando, mas nos meus 15 anos aqui, nós nunca tivemos uma ocasião em que toda a igreja, sem exceção, sai para evangelizar em um determinado dia. Aliás, eu não conheço nenhuma igreja em que isso aconteça. Não aconteceu com a de Cristo. Cristo mandou 12, não deram conta, ele mandou outros 70 e não deu conta. Por quê? Porque os obreiros são poucos. Então Jesus falou, ore por obreiros, porque sempre os obreiros serão poucos. Sempre haverá uma necessidade maior do que a quantidade de obreiros que estão trabalhando na seara. Nunca vai chegar um dia na vida desta igreja, ou de qualquer outra igreja, em que o pastor vai ficar em pé e dizer assim, ok, gente, é o seguinte, ó, vocês aqui desse lado e vocês aqui desse lado, vocês são dispensados. Temos obreiros demais, é muito obreiro, está um pisando em cima do pé do outro, está muita confusão. Não precisamos de obreiros mais, podem ir para casa. Esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Nunca haverá obreiros suficientes. E por isso que Jesus diz,
vez após vez, após vez, após vez, ore por obreiros. Porque nunca vai chegar o dia que vai ser o bastante. Nós temos que orar por obreiros. No final de Lucas 9, nós fizemos referência a Lucas 9, versículo 1 e 2. Olha para Lucas 9, e no final do capítulo, no versículo 57, por gentileza. No final de Lucas 9, lembrando, o começo de Lucas 9, Jesus enviou 12. Não deu conta. No final de Lucas 9, nós vemos Cristo tentando convocar, chamar, recrutar mais obreiros. Por quê? Como ele disse no capítulo 10, os obreiros são poucos. Então, vamos ver aqui, ele, logo antes disso, chamando pessoas. Olha o que fala aqui, Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus está tentando chamar obreiros. Alguns se prontificaram: Senhor, eu seguirei o Senhor. Outros, Jesus falou: siga-me. Mas Jesus está aqui recrutando obreiros. Por quê? Porque os obreiros são poucos. A seara é grande, os obreiros são poucos. Então, Jesus está recrutando. E, além de sempre haver uma necessidade, nós temos que orar por obreiros, porque sempre haverá desculpas. Sempre haverá desculpas e justificativas. Como houve com Cristo aqui, no dia de hoje, do mesmo jeito. Alguns exemplos aqui. Alguns não vão gostar das condições de trabalho. Esse aqui no versículo 58, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, esse rapaz aqui fala que ele falou: Senhor, eu vou te seguir. Quando Jesus falou: olha, eu não tenho conforto a oferecer. Eu não tenho segurança para oferecer. As condições são essas. Note que não se ouve mais esse tal que disse que seguiria Jesus. Tem muita gente que, ao ver o chamado e ao ver a possível dificuldade ou desconforto, ou talvez algo que vai atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua agenda, atrapalhar o seu conceito, vão dizer: ah, não, isso não é para mim. Isso vai estragar o meu piquenique. Isso vai entrar no meu tempo. Isso vai me incomodar. E usam essa desculpa. Sempre haverá desculpa. Outro aqui que nós lemos, que falou que queria primeiro enterrar o pai. Você lê isso aqui a primeira vez, quando eu li isso aqui, muitos anos atrás, pela primeira vez, talvez você ouviu isso hoje, ou leu recentemente. Não parece um pouquinho duro? Não parece um pouquinho cruel de Jesus? Lá está o homem, o seu pai morreu, estirado no caixão. Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Jesus falou o quê? Não. Pode não. Não pode enterrar o pai. Me parece um pouquinho drástico. Não poderia esperar um pouquinho para o enterro e depois ir embora? Entenda uma coisa. Esse rapaz aqui, o pai dele não estava morto, estirado no caixão. O pai dele provavelmente estava vivo da silva, muita saúde e disposição. O que esse indivíduo tinha em mente não era o enterro do pai pelo pai, era o enterro do pai pela herança. Ele estava de olho na herança. O que ele estava dizendo é: bom, quando para morrer, você vê minha herança, com minha herança em mão, garantida, aí eu vejo o que eu faço. Ele falou: Jesus, deixa eu enterrar meu pai. E tem outra coisa, você sabia que naquela época, e ainda hoje, mas naquela época, quem mais perseguia Cristo eram os judeus. E até hoje, um judeu se converte ao cristianismo, a sua família judaica o abandonam.
eles literalmente têm um enterro, um caixão vazio, colocam lá os objetos, os pertences dele, tem uma cova, enterram, cemitério, lápide, tem tudo, o enterro. E você morreu para ele. Você está vivo, mas você morreu. Isso acontece hoje. Eu sei, muita gente fala, Israel para cá, Israel para lá. Gente, Israel não é amigo do cristianismo. Hoje é proibido você entrar em Israel como missionário cristão, você não pode entrar, é proibido. Eu tenho colegas que são missionários lá, mas estão lá como professores, estão lá como guias de turismo. Você não pode entrar como missionário. E até um judeu que entra como judeu e começa a pregar o evangelho, ele é expulso de Israel e proibido de voltar. Então, esse rapaz aqui, eu acho que ele está preocupado com isso. Ele falou, vai que eu sigo Jesus, e vai que eu sou deserdado, vai que eu sou abandonado pela minha família. Então ele falou, não, deixa primeiro meu pai morrer, eu garanto a minha herança, aí eu vou, se me deserdarem, já estou com a herança mesmo. Então, tem muita gente que inventa desculpa baseado no que é prático e cômodo para ele, o que está nos planos deles. Mas sabe o que é isso? É desculpa. Por isso que Jesus falou, orai por discípulos, por quê? Orar por obreiros, por quê? Porque sempre haverá necessidade, nunca vai haver obreiros o bastante. E um dos motivos é que sempre haverá desculpas, sempre haverá justificativas. Tinha outro aqui no versículo 61, deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Mais uma vez, eu li isso e falei, mas que crueldade, Jesus. Não pode alguém se despedir sequer da sua família? Mas pela resposta de Cristo, a gente vê que o problema não era o rapaz chegar lá e falar, tchau gente, eu estou indo ali seguir Jesus. Esse não era a questão. Olha a resposta de Jesus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está com o arado aqui, você tem que manter o foco no campo. Se você começar a olhar para trás, você vai fazer o quê? Você vai fazer, não vai ser uma linha reta. Então o problema aqui é que essa pessoa que Jesus fez questão era de falta de foco. Falta de foco. Aqui no meu tempo aqui na igreja como pastor, inúmeras pessoas começam a seguir a Cristo, a servir a Cristo, por uma semana, duas, um mês ou dois, um ano, dois, aí se desviam. Não tudo que saem da igreja, mas deixam de servir a Deus. Servem por um tempo, aí sabe o que é isso? É isso aqui, ó. É lançar a mão do arado. Aí você está aqui, ó, aí você para, você lança a mão do arado, você se distrai, você é distraído. E quando a pessoa é distraída, e ela deixa a seara, abre mais uma vaga. E é preciso de obreiros para preencher. Por isso que Jesus falou, orai por obreiros, porque sempre haverá uma necessidade, porque sempre haverá desculpas. Pessoas vão fazer desculpas para não entrar na seara, pessoas dão desculpas para sair da seara, pessoas dão desculpas para dar tempo na seara. Primeiro deixa eu isso, quando fizer aquilo, quando eu ficar rico, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu criar filho, quando eu... Desculpas. Falta de foco, falta de concentração. O resultado é que os obreiros são poucos. E nunca os novos obreiros preenchem as vagas que são abertas pelos que deixam a seara. Assim, Jesus falou, orai por obreiros, porque eles são poucos. Olhe comigo para Mateus capítulo 9, é um versículo paralelo, mas no tema ainda. Mateus 9, 36 fala assim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Veja bem, aqui é outro episódio, é outra ocasião, é outro texto, mas o pedido e o aviso é o mesmo. A seara é grande, os obreiros são poucos, orai por obreiros. O Senhor está sempre recrutando, precisamos estar sempre orando. Nessa ocasião aqui,
algo interessante acontece. Olha em João capítulo 6, rapidinho. Vamos ler João 6:12 daqui a pouquinho. Jesus, ele se importa com desperdício. Muitas vezes aqui, quando temos um evento, um jantar, alguma coisa, um café da manhã, o que seja, eu sempre aviso, mas gente, olha, há fartura, graças a Deus. Vamos nos servir à vontade. Tem comida para todo mundo. Mas eu sempre aviso o quê? Não vamos desperdiçar. Tá? Não vá fazer um prato desse tamanho, beliscar e jogar no lixo. E me dói quando às vezes eu olho no lixo e está um monte de comida, sabendo que tem muita gente passando fome. E aqui estamos nós, porque se você não gosta, não pegue. Se você não sabe se gosta, pegue um pouquinho e prove. Mas não vai encher o prato e desperdiçar. Mas sabe por que eu faço isso? Pastor, você é muito fresco. Não, eu sou fresco, é verdade, mas essa não é a questão. A questão é porque Jesus é contra o desperdício. Olha o que ele fala aqui, ó, João 6,12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus está preocupado com o desperdício. Jesus está preocupado para que nada se perca. Agora você me diga uma coisa, se Jesus está preocupado aqui nesse caso com pedaços de pão e pedaços de peixe, ele pegou alguns pães, alguns peixes, multiplicou aquilo, alimentou milhares de pessoas, e mesmo assim, ele falou, juntem a sobra. Os pedaços de pão, juntem para que nada se perca. Ele acabou de criar do nada um monte de pão e peixe. Ele podia ter criado de novo, mas ele falou, não se perca nada. O que você acha que acontece com uma colheita que está pronta para ser colhida e ela não é? Sabe o que acontece? Ela se perde. Que começou a ter muita cana, muito milho. Quando chega a hora da colheita, se não for colhido, se perde a colheita toda. Ela cresce, aparece, amadurece, e se não for colhida, ela se estraga. Os animais adoram isso. Os passarinhos fazem a festa, os animais do campo fazem a festa. Inclusive lá em casa, como você sabe, na Grota Pastoral, nós temos uma seleção fantástica de frutas. Peraí, tudo quanto é coisa, e sempre tem alguma coisa que está dando, uma fruta. Ou é acerola, ou é maracujá, ou é manga, ou é caju, enfim, alguma coisa está dando, ou é limão. E sempre, irmã Simone e eu, nós temos tempo de ir lá e colher. A acerola especialmente. A acerola da manhã inteira. Choveu, começa a pipocar a acerola, que é uma maravilha. Então, às vezes, embaixo do pé está vermelhinho, de acerola, que ninguém colheu, amadureceu, caiu no chão e se perdeu. Manga, mesma coisa. Você não colher a manga, ela cai, vai para lá, e agora, sabe quem faz a festa? Os macaquinhos fazem a festa, o sagui lá na Rota Santa faz uma festa. Eles gostam, essa barata, tudo comido lá, os caju, as mangas, tudo mordido, comido pela metade. Mas se perde. Você perde fruta. Você perde uma colheita. E com um paralelo muito real, igreja. Existe uma colheita de almas que está pronta para a ceifa. E se ela não for colhida, tem quem colha. Tem quem colha. Não pense que o inimigo, o diabo, não tem os seus obreiros. Eles estão nas escolas, nas universidades, na mídia, nos filmes, nos livros, na cultura, na televisão. Eles estão a toda hora e a todo tempo colhendo. Sabe por quê? Porque a cera está pronta. Na minha viagem, quem perguntou para mim foi, irmão, o povo brasileiro está aberto ao Evangelho? Eu falei, está aberto ao Evangelho. Está aberto também às seitas, às falsas religiões, ao ateísmo, ao humanismo. Sabe o que é isso? É uma colheita que está pronta. Quem chega primeiro, colhe.
Enquanto os obreiros das falsas religiões, das falsas ideologias, do engano, da mentira, estão trabalhando constantemente, manhã, tarde, noite, não poupando esforços ou despesa, o povo de Deus está preocupado com... Aí, olha as desculpas. Deixa eu primeiro enterrar meu pai, deixa eu primeiro dar tchau, deixa primeiro isso. Mas não tenho que dormir. Mas... A colheita está se perdendo. Se Jesus está preocupado de não se perder migalhas e peixes, quanto mais preocupado e doído e magoado ele está com uma colheita de almas que está pronta para a colheita. Ele falou que a ceifa realmente é grande, está pronta para a colheita, mas os obreiros são poucos. Pastor, mas semana passada saíram 15 pessoas. Se saíssem 150, não era nada. Maceió tem cerca de 1 milhão de habitantes. Última vez que eu contei, somando tudo. A seara é enorme, gente. Tem hora que eu ando aqui em Maceió, eu dobro aqui, vou a algum lugar, eu nunca estive aqui antes. E é um monte de casa, um monte de gente, parece um formigueiro. Eu nunca estive naquele lugar. Tem lugar em Maceió que eu nem sabia que existia. Existe toda uma multidão, centenas e milhares de pessoas. Casas e ruas e conjuntos. Eu moro aqui há 15 anos, eu nunca sabia que existia. Mas os obreiros são poucos. Sempre haverá uma colheita. Por isso que nós precisamos estar orando por obreiros. Porque sempre haverá necessidade. Nunca vai ter obreiros o bastante. Sempre tem desculpa para pessoas não colher, ou deixar de colher, ou adiar a colheita. Sempre haverá colheita enorme que está se perdendo. Meu último ponto antes de pensar em terminar a mensagem de hoje. Orar por obreiros traz convicção. Lá em Isaías 6:8, um versículo famoso. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou, quem eu vou enviar? Deus, envia a mim. Muitas vezes, em vez de falar, eis-me aqui, envia a mim, a gente fala, eis ali ele, envia ele. Eis ali ela, envia ela. Mas a verdade é que Jesus falou, ore por obreiros. E quando nós oramos por obreiros, isso traz convicção. Vou dar um exemplo pessoal. O ano era 1997. Eu estava vivo nesse ano, eu sei, é chocante, mas eu estava vivo nesse ano. Em 1997, mais ou menos no mês de agosto, eu estava na igreja do pastor David Souto. Era um culto de quarta-feira. Haveria evangelização na quinta e no sábado. Eu tinha acabado de entrar na igreja. E o pastor Souto olhou para mim e pediu, irmão, você pode orar, por favor, pela evangelização que nós vamos ter amanhã? Eu falei, pois sim, claro. E é muito espiritualmente, claro, evidente. Comecei a orar poderosamente. Enquanto eu orava para Deus, envia obreiros para pregar a tua palavra, Deus. Para alcançar as pessoas que não te conhecem, blá, 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 blá. É linda essa coisa mais linda do mundo. Mas eu não tinha a mínima intenção de evangelizar no dia seguinte. Mas eu estava orando para que Deus mandasse outra pessoa, que Deus usasse outra pessoa, que Deus mandasse alguém, mas não eu, alguém. E naquele culto, enquanto eu orava, o Espírito Santo pegou o que parecia ser
uma faca. Fez assim, ó, tchum, no meu coração. Ele falou assim, por que você não vai? Não vou dizer que eu ouvi uma voz, não foi uma voz, não era isso, mas o meu coração, o Espírito Santo falou, e você? Orando tão bonitinho aí para mandar obreiros, e você? Jesus falou, ore por obreiros, porque quando você e eu oramos por obreiros, e nós não somos os obreiros que nós deveríamos estar sendo, aquilo vai trazer uma tamanha convicção e quebrantamento no nosso coração, que nós vamos passar a sermos obreiros. Muita gente não gosta de convicção, convicção incomoda, mas é a convicção que transforma a gente. Por isso que muita gente, eu não vou pedir aqui para você levantar a mão se você faz isso ou não, mas muita gente não ora por obreiros. Por quê? Porque eles sabem muito bem que eles não são os obreiros que deveriam, poderiam, que Deus gostaria que fossem. Então, para não ser hipócrita, eu não vou orar por obreiros. Realmente, é muita hipocrisia você ficar orando por obreiros quando você não é um obreiro. Verdade? Então, orar por obreiros, Jesus é muito esperto, ele sabe o que está fazendo. Quando ele fala orar por obreiros, ele sabe que quem ora por obreiros sem ser obreiro vai se sentir constrangido, ficar sob convicção. E quem sabe vai passar a ser um obreiro. Então, ore por obreiros. Quem sabe você, se você já não é, você se tornará um obreiro ao orar por obreiros. Orem por obreiros. Deixa eu resumir com isso. Todo empreendimento que você vai fazer, seja ele a nível empresarial, ministerial, que seja, você vai precisar de 3 coisas. Você vai precisar de finanças, você vai precisar de um local, tá? E você vai precisar de mão de obra. Seja uma fazenda, uma fábrica, um restaurante, uma igreja, qualquer coisa. Você precisa dessas 3 coisas. Sem essas 3 coisas, nada rola. Não adianta. Não tem dinheiro, você não vai começar nada. Tem que ter dinheiro. Empreste, só no hobby. Empreste, venda alguma coisa. Levante o dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Mas não basta só ter dinheiro. Você tem que ter um local para ter o seu restaurante, oficina, borracharia, lanchonete, o que seja. Você tem que ter. Consultório médico, dentário, hospital, qualquer coisa. Você tem que ter um local. Tem que ter dinheiro, tem que ter um local. Mas não basta ter dinheiro no local, você tem que ter pessoal. Você tem que ter pessoas para operar o maquinário, atender as pessoas, enfim, trabalhar. 3 coisas você precisa. Essas 3 coisas. Jesus, ele manda repetidamente a gente orar por obreiros, que é justamente a mão de obra. Note que Jesus nunca falou orar por dinheiro. Eu não estou dizendo que é errado orar por dinheiro. Não é errado. Nós devemos e podemos orar por qualquer coisa. Tá? Não estou dizendo que é errado. Eu só estou apontando o fato que Jesus nunca falou orar por dinheiro. Jesus nunca falou orar por um terreno, orar por uma igreja, orar por um local. Não é errado orar. Tá? Esse lugar aqui é fruto de oração. Tanto por dinheiro como por um local. Então não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que Jesus nunca falou ore por um local, ore por um prédio, um terreno. Nunca. Não é errado orar. Mas ele nunca mandou. Por que será que Jesus só focou na parte dos obreiros? Não no dinheiro, não no local, não no campo, no templo, no prédio, só obreiros. Sabe por quê? Se eu pegar uma nota de R$50, ou R$10, ou o que seja, aquela nota, ela vai fazer exatamente o que eu mandei ela fazer. Tá? Se eu vou no caixa de um banco com uma conta de água, de luz, enfim, o que seja, um boleto. Eu chego lá e falo, eu quero que você pague essa conta com esse dinheiro aqui. O caixa vai pegar aquele dinheiro e vai pagar aquela conta.
O dinheiro não vai falar, eu não estou afim de pagar essa conta hoje. Para uma lanchonete, você pede lá um X ataque cardíaco, por favor. Um X morte. O dinheiro não vai dizer, cara, isso vai fazer mal para a sua saúde, vai entupir suas artérias, você vai morrer cedo, eu me recuso. Não é moral fazer isso, é errado. Eu não vou pagar por esse seu lanche. Você vai me agradecer depois. O dinheiro não vai fazer isso. Se você quiser gastar seu dinheiro em qualquer coisa, o dinheiro vai obedecer rigorosamente à sua vontade. Aqui esse local. Você pode vir aqui amanhã, depois, ou depois. Sempre esse local vai ser um lugar onde a igreja se reúne. Nunca, eu espero que na minha ausência não foi o caso, mas nunca você vai chegar aqui e vai ter aqui um pessoal nadando aqui no batistério, spa metropolitano. Tá? Vai ter as irmãs aqui fazendo unha pela fileira, outra fazendo pé, um spazinho aqui, uns irmãos fazendo exercício lá atrás. Não. Esse prédio aqui, esse local, vai ser fiel ao seu desígnio. Você não vai chegar aqui, amanhã vai ser um supermercado, um bar. Vai sempre ser uma igreja. Porém, quando se trata de obreiros, a coisa muda. Obreiros podem ser rebeldes, desobedientes, egoístas, distraídos, preguiçosos. Dinheiro é um ótimo servo, um péssimo mestre. Prédios vão obedecer você. Há 15 anos foi comprado na época era um galpão. Nós compramos, mudamos de uso, e nesses últimos 15 anos ele serve de local de encontro para a Igreja Batista Metropolitana. E eu espero que continue assim até a volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, vocês que ficarem, se virem, façam o que vocês quiserem, eu não estarei por aqui, eu vou deixar o Vitor encarregado, mas estou brincando, claro, é o Vitor e o Micael, obviamente. Aí eu pergunto, será que o povo de Deus é tão fiel quanto dinheiro e quanto prédios? Somos nós tão fiéis ao desígnio do nosso Deus? Lembrando, Deus não nos salvou para deixar a gente aqui esperando o céu. Deus nos salvou para que a gente voltasse à seara. Pense nisso, um dia nós éramos a seara. Um dia éramos nós prontos para a colheita e o obreiro fiel nos ceifou para Cristo. Mas agora ceifados, nossa tarefa é voltar para o campo, dessa vez para colher. A colheita que é grande está pronta. Aí eu pergunto, será que nós somos tão fiéis quanto o dinheiro e tão fiéis quanto um prédio? Jesus nunca falou, ore por dinheiro. Uma vez Pedro, lá em Mateus 17, Pedro falou, Senhor, a taxa do templo tem que pagar, eu não tenho dinheiro. Lembra que você multiplicou os pães e os peixes? Multiplica aí um dinheirinho para nós. Pedro foi para Jesus e pediu, ou seja, ele orou, ele peticionou, ele suplicou, ele falou, Deus, Jesus, eu preciso de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, pagar a taxa do templo. Olha a resposta aqui de Jesus, Mateus 17, 27. Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ele falou, olha, vai pescar. Vai pescar. Primeiro peixe que você pegar na boca vai ter dinheiro. Pague seu imposto, aproveita e paga o meu. Por que Jesus fez aquilo? Jesus supriu a necessidade através da obediência. Pedro podia ter dito, Jesus, eu quero dinheiro, você manda pescar, cara. Tá com piada? Jesus, dinheiro, pega o anzol para pescar. Quem vai pescar? Dinheiro na boca do peixe, que conversa mais louca é essa? Mas sabe uma coisa? Pedro obedeceu. Eu digo mais, quando você tem obreiros fiéis, você tem dinheiro
você tem prédio, você tem tudo. Eu, na minha vida, comecei 2 igrejas. Essa é da sombra. Eu digo eu, mas foi Deus, é claro, Cristo, eu só fui intermediário. Ambos os casos, nós começamos a igreja já tendo comprado o local, a propriedade. Sabe por quê? Eu era rico, milionário, não foi meu dinheiro, sabe o que foi? Foram obreiros fiéis de outras igrejas. Lembra aquela igreja a igreja da sombra? Uma igreja ligou e falou, estamos mandando dinheiro, quanto? Tudo. Eu estive lá agora, mês passado, nessa igreja. Tudo bem, uma igreja enorme, grande, mas aquela igreja tem aquilo, sabe por quê? Porque eles têm obreiros fiéis. Sabe por que temos esse prédio aqui? Porque obreiros fiéis. Gente, quando você tem obreiro fiel, você tem dinheiro, você tem prédio, você tem tudo o que você precisa. Do que adianta? Vou ser bem franco com você. Se tem uma coisa que eu não me preocupo no ministério, é dinheiro. Sabe por quê? Deus sempre supriu na hora certa. Quer uma prova? Quer outra prova? Está lá, a igreja da sombra. Está lá. Gente, a igreja não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Ninguém tinha dinheiro. Deus supriu. Por quê? Porque nós somos fiéis e dá um passo de fé e Deus usou obreiros fiéis em outra igreja para mandar o dinheiro para suprir a necessidade aqui. E se a gente quiser abrir 30 igrejas em Maceió, Deus vai suprir cada centavo necessário. Eu não tenho dúvida alguma disso. Pastor, qual o problema? Os obreiros são poucos. Eu vou falar uma coisa que eu não faço isso. Vitor, outro dia, estava conversando lá em casa, ele falou, pastor, o que você faria se Deus lhe desse R$1 milhão? Eu falei, eu, minha aposentadoria, ia morar lá na Paz do Francês. Estou brincando, não respondi isso, não. Eu falei, eu realmente não sei. A gente poderia abrir um seminário e orfanato e não sei o quê. Eu falei, eu poderia. Mas o problema não é falta de dinheiro. Sinceramente, não é? O nosso Deus é o Deus que é dono do gado em 1000 colinas. Ele é o dono do ouro, da prata. Gente, dinheiro não é o problema. Nunca foi problema, dinheiro, neste ministério. Não que eu sou rico, nós somos uma igreja rica. Nós não somos uma igreja rica, mas nós temos um Deus rico. E Ele supre na hora certa. O problema é que os obreiros são poucos, minha gente. Se a gente tivesse obreiros para começar 2 igrejas todo ano, Deus supria, eu não tenho dúvida. Pastor, por que a gente não compra uma van? A gente podia comprar uma van. Mas já tivemos Kombi, van. Quem lembra de Jezabel, diga amém. Amém. Pastor, por que era Jezabel? Bom, se eu soubesse da história, você entenderia. Mas sabe por que nós não temos uma van hoje? Pastor, nós temos dinheiro para uma van? Não temos dinheiro, mas o dia que precisar, Deus vai dar 10 vans para a gente. Deixa eu perguntar uma coisa, quem vai dirigir essas 10 vans? Eu dirijo, ok. O culto começa às 18 horas, né? Muito bem, você tem que estar aqui às 5 horas para pegar a van, começar a pegar o povo. 5 horas, pastor, 1 hora antes do culto. Pois é. E quando acabar o culto, você vai ter que sair e entregar ao povo. Mas eu não vou chegar em casa a que horas? Falta o quê, minha gente? Luz. Pastor, porque nós não temos orfanato? Sabe quantas pessoas são necessárias para você ter um orfanato? Sabe o que falta? Não é dinheiro, não. Entenda, a igreja, nós não temos um tostão para abrir orfanato. Mas quando a gente tiver obreiros e dá o passo de fé e fala, nós vamos fazer isso, de algum canto Deus vai mandar o dinheiro. É assim que Deus funciona. Deus não manda o dinheiro e fala, vem aí que vocês... Não. Ao contrário. Você dá o passo de fé e Deus supre. Deus falou para Pedro, sai do barco. Pedro falou, ok. Pedro andou sobre as águas. Tem que Deus supre.
Essa viagem para os Estados Unidos. Não era planejada? Não era planejada. Não tinha plano nenhum de ir. Eu precisei ir. Eu tinha dinheiro para pagar passagem aérea de última hora. Deus supriu toda necessidade. Gente, Deus supriu. Foi tudo se pagou. Deus não tem problema com dinheiro. Nosso Deus não é pobre, não é mesquinho. Deus é um Deus muito generoso. Você entende porque Jesus falou vez após vez, após vez, após vez, ore por obreiros. Quando você tem obreiros, você tem tudo. Ore por obreiros. Dinheiro pode comprar muita coisa. Dinheiro pode comprar van, prédio, jet ski para o Ministério Lagunar, que o pastor vai começar em breve, se Deus permitir. Ministério Lagunar, eu quero, esse eu quero. Não, já está cheio, é só eu, só preciso de dinheiro. Botar na lagoa, jogando panfletos. A prova d'água, é claro. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Ah, sim, era alguma coisa a respeito de vamos orar? Dinheiro pode comprar muita coisa. O famoso jet ski, ônibus, prédios, terrenos. Com dinheiro você constrói templos, com dinheiro você equipa a igreja, som, vídeo, púlpito, ar-condicionado, você faz a maravilha. Mas tem uma coisa que dinheiro não compra. Obreiros. Você não vai chegar para alguém que não é obreiro e falar, eu te dou tanto, sem um obreiro. Isso não é obreiro, isso é mercenário, é diferente. Mas pastor, o senhor vive do evangelho, o senhor vive de apoio missionário de igreja. Sim, mas entenda, eu era um obreiro antes de eu ser pastor, de ser missionário, eu já era um obreiro. Eu não me tornei um obreiro porque eu comecei a receber um salário ou o que seja. Não é assim. Nessa viagem eu tive a oportunidade de me encontrar em 2 igrejas com 2 dos maiores milionários do batista independente do mundo. Almocei com eles, conversamos aqui. Ambos fazem o seguinte, eles contatam pessoas, igrejas, pastores missionários, e eles dizem, você tem alguma pessoa na sua igreja que a gente possa pagar um salário para ele ser um ganhador de almas tempo integral? Mas entenda, ele não está dizendo, tem alguém aí que se eu pagar ele vai evangelizar? Não é isso. Ele fala, tem alguém aí que tenha disponibilidade e já é um obreiro? Ele gostaria de fazer isso o tempo integral? Ele envia. Não é 1 ou 2, são centenas de pessoas que cada um desses homens apoiam. Mas entende, eles não estão comprando obreiros. São pessoas que já são obreiros. E agora vão poder ser obreiros tempo integral. Porque eles estão bancando. Mas entenda, dinheiro não compra obreiro. E se o dinheiro compra obreiro, aquilo não é um obreiro, aquilo é um mercenário. Que está fazendo aquilo apenas por dinheiro. E acredite, tem muito disso no ministério hoje. As pessoas estão no ministério por causa disso aqui. Ó. Infelizmente acontece. Mas aquilo não é obreiro. É um mercenário. Porque dinheiro não compra obreiros. Por isso que Jesus falou, orem por obreiros. Que se o Senhor da Seara não enviar os obreiros, não tocar o coração, não transformar, não vai ter obreiro. Mas de nada adianta o Deus Criador tocar o seu coração e o meu coração e a gente dá um monte de desculpas, dá um monte de justificativas. Então vamos orar. Que se mais nada, a orar por obreiros vai trazer convicção para que nós sejamos os obreiros que devemos. E vamos orar. Pai amado, obrigado.